E aí, pessoal, passando só para dar aquela revisada rápida, tá? Não quero ninguém tirando nota baixa, pelo amor de Deus. No final de ano eu quero estar de férias, viu? Seus cabeça de... Ah, não, cabeça de carneiro não. Cabeça de carneiro é o primeiro ano, vocês são orelha seca, viu? Aí, assim, ó, a prova, tá? É simples demais. Quem fez aquela lista lá e conseguiu, só teoria, tá? Eu coloquei uma de cálculo lá, mas é muito simples, vocês vão mangar de mim, né? Porque eu faço prova, né? É para o aluno acertar, não é para errar, não, viu? Então, o nosso conteúdo é apenas, eu vou tentar ser rápido, tá? Estou entendendo aqui que vocês já deram aquela estudada, fizeram a lista, tá bom? Então, a cinética, né, é onde a gente vai pegar aqui a parte do movimento das moléculas, sem problema. Então, a gente vai trabalhar diretamente aqui com a velocidade, sem mistério. Para a prova de vocês, o que, é que vocês precisam? Dentre vários fatores que eu coloquei que podem afetar a velocidade das reações, tá? Eu enumerei aqui só esses aqui. Na verdade, naquela lista eu coloquei vários. 4, 5 ali são essenciais, tá? O estado físico é muito, mas eu nem vou cobrar tanto, tá? Mas as reações aqui entre gases são muito mais rápidas, né, do que as reações líquidas, que é muito mais rápida que um sólido. Isso aqui a gente pode ver fácil no laboratório, tá? Agora, concentração dos reagentes, temperatura, catalisador e pressão, né, são realmente aqui os pontos aqui nesse chave que eu quero que vocês vão precisar também no ano que vem, né, lá no terceiro ano para o Enem, tá? Então, a ideia aqui é a receita de bolo, tá? Daquela última aula mesmo, né? A gente tem a teoria das colisões, que a ideia aqui é a seguinte: quanto mais vezes uma molécula se chocar na outra, maior a facilidade dela enganchar, digamos assim, e ter a reação química. Porque a reação tem que ter uma colisão efetiva. A molécula não pode bater de qualquer jeito na outra, tá? Esse choque tem que ser efetivo. Então, essa teoria das colisões quer dizer o seguinte: se mais vezes a molécula bate uma na outra, maior a probabilidade de que dê certo essa reação, tá? Nem sempre uma molécula, quando se choca com a outra, vai ter reação química, tá? Se fosse assim, a gente não tinha erro quando fosse para o laboratório, tá? Por isso que a gente tem alguns fatores que vão influenciar aqui. Então, a primeira coisa para a prova é essa, sempre, tá? Sempre eu vou ter que ter aqui uma orientação correta das moléculas, aumentando aqui o número de choques efetivos, teoria das colisões, sem problema, vou até passar aqui rápido. A gente tem uma barreira também para a reação acontecer, que é a energia de ativação, tá? Então, a reação só vai acontecer com esse pico de energia quando ele é atingido, tá? Daí que eu tenho os fatores que vão influenciar, né, diretamente, tá? Principalmente os catalisadores. O que eu preciso de vocês, né? Catalisador, tá? É chave. Terceiro ano é chave. São substâncias que vão aumentar, né, a velocidade de qualquer reação. Então, se perguntar, se cair na prova, o catalisador faz o que na reação química? Ele sempre aumenta a velocidade da reação. Não vou errar isso, não, pelo amor de Deus. Sempre, em qualquer hipótese. Ele sempre aumenta a velocidade da reação. Sempre. Como é que ele faz isso? Ele diminui aquela energia de ativação, ou seja, ele diminui que eu atinja aquela energia para a reação acontecer, ou seja, a reação vai acontecer muito mais fácil. Ele vai diminuir, ele vai quebrar aquela barreira para a reação acontecer. E outro detalhe, ele não vai ser consumido. No final da reação, ele vai estar na mesma quantidade. Se eu colocar 20 gramas, a reação acontece mais rápido. Lá no final, vou ter os mesmos 20 gramas desse catalisador, porque ele é específico. E outra coisa, a gente não vai aqui decorar catalisador. O catalisador ele é específico, né? Ele, para uma reação ele funciona, para outras reações ele não funciona, tá? Então, daquela primeira parte, quanto maior o número de choques, de colisões, né, efetivas, eu tenho maior a velocidade, tá? Primeiro fator, temperatura. Decore isso aqui, tá? Decore isso aqui. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação, né? As moléculas se agitam mais, você percebe quando você borbulha uma panela com água quente, que não é uma reação, mas você vê que as moléculas se agitam quando você aumenta a temperatura, né? E aí você aumenta a probabilidade desse número de choques e aumenta a velocidade, tá? Então, se você aumenta a temperatura, sempre, viu? Seus ureia seca, aumenta a velocidade da minha reação, sempre. Professor, e o contrário? É válido também. Sempre que eu diminuo a temperatura, a velocidade da minha reação é afetada sim, tá? Como é que eu vejo isso? Na geladeira, né? Você diminui a temperatura para quê? Para diminuir, deixar mais lenta aquela velocidade de decomposição dos alimentos, né? Ele vai ali se decompor de uma forma mais lenta, muito mais lenta, quando você diminui a temperatura, tá? Então, decore isso, temperatura.
superfície de contato, tá? O principal exemplo aqui é um comprimido, tá? Quando você, o que reagiria mais rápido? Você pegar ali uma vitamina C daquela e colocar no copo ela inteira, ou você deixar ela em pó, machucar ela todinha ali, ó, e colocar, tá? Com certeza vai ser quando você triturar ela todinha aquele comprimido, tá? Porque você é induzido a achar que você diminuiu a sua superfície de contato. Não, você aumentou a sua superfície de contato. Você deixou ali, né, saiu de um comprimido maior, você triturou ele todinho. Então, para você envolver isso aqui com outras moléculas, tá? Outras moléculas, ó, é muito mais, vai demorar mais, ó, ele preencher aqui o comprimido inteiro todinho, do que só isso aqui, ó, só esse pontinho. Então ele vai preencher muito mais rápido, uma reação muito mais rápida. Então toda vez que você tritura alguma coisa, você tem ali, né, materiais pó, você tem uma reação muito mais rápida ali, tá? Então toda vez que você aumenta essa superfície de contato, você também vai aumentar a velocidade da reação, tá? Aumentar aqui a superfície de contato é triturar, deixar em pó. Da mesma forma, tá? Se você diminuir essa superfície de contato, você vai fazer com que a sua reação fique mais lenta, tá? Então, 3 coisas para você decorar até agora, tá? Concentração dos reagentes, tá tudo explicativo aqui, ó. Quanto maior a concentração dos reagentes, se eu coloco mais molécula lá, eu estou aumentando a concentração, eu estou facilitando aqui que aqueles choques aconteçam com a maior probabilidade. Então, eu vou aumentar a velocidade também. Então, quando eu aumento a concentração dos reagentes, o que eu tenho? Aumenta a velocidade. Se eu diminuo essa concentração de alguém, eu também aqui, tá? Diminuo a velocidade. Olha aí como é fácil, eu tenho vergonha de passar uma prova dessa. Eu quero que você exerça as orelhas secas. E o catalisador que eu já disse que sempre vai aumentar, sempre, em qualquer hipótese, ele sempre vai aumentar, porque ele é específico, ele já é adicionado na reação para isso. Então, você só tem aqui essas 5 coisas. Teoria das colisões, toda vez que eu aumento as colisões, eu aumento a velocidade. Se eu diminuir da mesma forma, entendimento. Temperatura, aumentei a velocidade. Diminui a velocidade. Superfície de contato, aumentei a velocidade. Diminui a superfície de contato, diminui a velocidade. Concentração dos reagentes, aumentei a velocidade. Diminui a concentração, diminui a velocidade. E o catalisador que sempre vai aumentar, tá? A parte de mecanismo também vai ser cobrado na prova e é muito mais simples ainda, tá? Claro que se a gente tivesse presencialmente, a gente trabalhar muito mais, porque tem muito cálculo aqui, mas eu vou cobrar só o básico, até porque ano que vem a gente pode recuperar e vocês não podem passar para o terceiro sem ter um pouquinho de conhecimento disso, tá? Então, as reações nem sempre elas acontecem de uma vez só, tá? Elas acontecem por etapas, tá? E isso a gente chama na química de mecanismo, tá? Então, ela vai ser ali reduzida em etapas menores, e aí você soma e tem essa etapa global, tá? Então, uma reação, às vezes, tem 3, 4 etapas sem problema. Qual é o nosso propósito aqui? Saber que a etapa lenta, tá, vai ser aquela que determina a velocidade. Não adianta de nada, ó, eu tenho uma reação aqui, 2 em 3 etapas. Essa etapa é muito rápida, essa é muito rápida, a terceira é lenta, essa aqui, ó, é 5 segundos, essa aqui é 5 segundos, essa aqui é 1 hora. A minha reação lá no final vai ter que esperar essa 1 hora. Então, a minha etapa determinante da velocidade é a etapa lenta. Né? Eu creio que tenha ficado simples de entender. A minha reação todinha lá no final só vai acontecer quando a última etapa, ou seja, a mais lenta, acontecer. Não adianta de nada as outras serem rápidas, se eu tenho uma etapa lenta. Então, a etapa lenta ela vai determinar a lei de velocidade. Que essa lei de velocidade vai ser proporcional à concentração dos reagentes. Então, vai ser fornecido uma reação para você, desse tipo aqui. Tá? E essa lei de velocidade, né, vai ter uma constante, para cada reação tem esse valor experimental, você não tem que se preocupar com isso, tá? E você não vai precisar aqui dos produtos, você vai precisar aqui só dos reagentes, ó. Perceba que eu tenho a concentração do A, que o A é reagente, e você tem aqui a concentração do elemento B, que é reagente, tá? O que é esse X e o que é esse Y, tá? Esse X, na verdade, é esse Azinho, tá? E esse Y é esse Bzinho bem aqui, tá? Por que eu não coloquei Azinho e Bzinho aqui? Porque muitas vezes, tá? Nem sempre é como é na teoria, né? Você sabe que muita coisa foge da teoria, porque, inclusive, tem as outras, aqueles fatores lá que podem influenciar. Então, a gente faz de uma forma mais geral. Mas aqui, se eu fosse aplicar para essa reação aqui, tá?
Como é que eu faria aqui a lei de velocidade? A lei de velocidade para essa reação vai ser a minha constante, que é um K que você não precisa saber. Quem é meus reagentes? O A, então vai ser a concentração do A elevado ao expoente dele, Azinho, vezes a concentração do meu reagente B elevado ao seu coeficiente aqui. Pronto, seria dessa forma. Tá? A não ser que a questão fale que não seja esses coeficientes, você vai fazer dessa forma aqui, que é o que eu não vou cobrar, tá? Que é o que exige um pouquinho de mais cálculos, tá bom? Então, né, substituindo de acordo com as reações elementares, elementar quer dizer que vai seguir aquele critério lá, quando o meu Azinho e Bzinho da minha reação vai substituir o X e o Y, sem problema, tá? Aqui só para você como, né, complica um pouquinho, né, mas a gente não vai trabalhar com o que é complicado, a gente vai trabalhar com o que é simples, que é o que fica, né? Quando você entende uma coisa simples, você chega numa coisa mais complexa, assim, muito fácil. Então, você tem aqui a formação da chuvasca, que é um exemplo, tá? E você tem aqui, ó, etapa 1, você tem etapa 2, e você tem etapa 3, tá? Então, para essa reação global aqui acontecer, tá? Tem que haver o quê? A soma dessas três reações, ó. Se eu somar aqui e fizer o somatório, eu tenho aqui, ó, que alguns elementos vão aparecer duas vezes, reagente e produto, e você cancela, ó. 2NO, 2NO, cancela. 2NO2 aqui, com 2NO2, que foi que sobrou? NO2, N2, aqui. Sobrou 2O2, aqui. Sobrou a água líquida aqui, ó, tá aqui. Lá nos produtos, sobrou quem? Ácido nítrico e o ácido nitroso, que tá aqui, ó, sem problema. Então, eu somei essas três reações aqui para me ter essa, tá? Só que eu tenho o seguinte, essa reação aqui, teoricamente, é rápida, essa aqui é rápida, essa do meio, tá? É a mais lenta. Então, ela que vai ser a etapa que vai limitar a minha reação. Ou seja, eu só vou chegar nessa reação global aqui quando essa etapa aqui terminar, porque ela é a mais lenta, então tem que esperar por ela. E aí, então, quando você for fazer a lei de velocidade, você vai fazer de acordo com quem? Com a etapa mais lenta. Olha aí, que sempre vai ser identificada aí, ó. Aqui, eu botei aqui, tá? No tamanho 50, para você ver lá, etapa lenta. Você vai ver logo. Aí você vai fazer o seguinte, ó. V igual a K, concentração do NO, que ele é meu reagente, tá aqui o NO, elevado ao expoente dele, que é 2, tá aqui, ó, besteira medonha, vezes o outro reagente é o O2, tá aqui, e a concentração dele é 1, ó, quando não tem nada é 1, tá aqui, pronto, essa é a lei de velocidade, vocês vão mangar de mim, viu? Eu perder meu emprego por conta disso, pô, faço melhor, não, mas é o conteúdo que é assim mesmo, viu? Então, vai cair apenas isso na minha prova, tá? Apenas. Da mesma forma aqui, tá? A gente vai ter a lei de velocidade. Você não precisa nem entender o que está acontecendo no mecanismo, foi o que eu não cobrei. Você vai saber o que? Etapa lenta. Se é etapa lenta, então eu vou olhar só para ela, tá? Esse cara é uma menina bem bonita, um menino bem bonitinho. Olha só para ele assim, ó. Vixe, Maria. Então aqui vai ser quem? O SO2, que está aqui, elevado ao expoente dele, que é 2. O O2, que está aqui, elevado ao expoente dele, que não tem nada, é como se tivesse 1. Tá aqui, ó. Então aí você vai lá, marca o X, acerta a questão, tira 10, porque eu quero ficar de férias logo cedo, tá? Eu posso também, tá? Que eu coloquei esse estilo de questão de cálculo, tá? Mas não foi um cálculo assim difícil, tá? Muito simples, tá? Que vai ser o que vocês têm, morre de medo. Eu botei de propósito mesmo. Você acertar 4 questões, também não assim para aquele que estuda um pouquinho a mais, né? Acertar. Mas é o seguinte, tá? Vou pegar uma situação aqui, né? A mais 2B igual a C, e eu tenho o seguinte, o reagente A e o B, eles têm, como é que eu posso dizer, a concentração deles pode ser diferente, e lógico que no início da reação, estando no final, né? Claro que a reação só vai acontecer quando o A acabar, ou o B acabar, a reação acaba, tá? Mas aí nem o A nem o B, eles têm a sua própria velocidade de interagir, tá? Então aí você vai fazer, né, que a nossa velocidade, a gente viu o seguinte, que vai ser, para esse caso aqui, tá?
vai ser a concentração do A, que eu vou colocar assim, tá? Só que vai ser o delta, ou seja, quanto que eu coloquei, quanto ficou no final, não necessariamente vai reagir tudo, dividido pelo quê? Pelo tempo de t. E aqui, ó, vai ser o coeficiente do A. O Azinho aqui, ele vem para cá multiplicando. Professor, eu vi um sinal de menos, tem um sinal de menos aqui, por quê? Porque o A está sendo consumido. Eu não posso ter velocidade negativa, não existe isso. Tá? O sinal negativo ali quer dizer, na física, que você está contra a trajetória. Aqui na química, quer dizer que ele está sendo consumido. Se é positivo, ele está sendo formado, né? Um produto. Então, produto, sinal positivo, aqui sinal negativo. Isso aqui vai ser a mesma coisa se eu fizesse o cálculo para o B. Concentração do B. Tá? Olha, o B já tem um expoente 2, então esse 2 desce para cá. No caso aqui, o A ia ser 1, né? Porque aqui no A é 1, vezes o tempo que levou para ele ser consumido e o sinal de menos, que vai ser a mesma coisa, tá? Da minha concentração do quanto C é formado. Aqui eu já tenho o sinal positivo, que eu nem preciso colocar. Vai ser 1, porque aqui é 1. E o tempo, tá? Eu coloquei dt, mas pode colocar só o t. E o tempo que ele é gerado, tá? Digamos o seguinte, eu vou ter uma tabela, sei lá, concentração, colocar assim, concentração do A concentração do A, aí eu vou ter que 0 segundos, 2 segundos, e aí você vai ter concentração do B também nesse mesmo tempo. Ou seja, vou colocar aqui só um valor chutando, não vou pegar nem unidade, tá? Que vai ser 5. Se o A é reagente, ele está sendo consumido. Foi consumido 2, ele fica só com 3. O B tinha 4, foi consumido 2, ele fica só com 2. Então, quando você for calcular a velocidade aí, vai estar o seguinte, ó. Vai ser a variação do A. Como é que é a variação do A? Final menos o inicial, então vai ficar 3 menos 5, só que aqui tem um sinal negativo, ó, sacou? Porque aí, ó, como aqui vai dar menos 2, com esse menos vai ficar um sinal positivo, porque não existe sinal negativo para a velocidade. Você não pode dizer, o ônibus tá na velocidade de menos 80 km por hora, não existe isso, tá? Esse menos é só para indicar que ele está contra a trajetória, que na química que ele está sendo consumido ou está sendo formado. E o tempo que ele foi gerado, quanto foi? Foi de 0 a 2 segundos. Então aqui também é 2 menos 0 que dá 2, né? E aí eu tenho o valor aqui 2 dividido por 2 e eu teria uma velocidade aí, né, de 1 mol por segundo, tá? Então, é a única questão assim chave que eu vou colocar. Se eu der uma tabela que tem lá na última questão desse tipo, você vai fazer sempre o final menos o inicial e vai fazer o cálculo lá e vai partir para o abraço. E no final do ano aí, pode preparar, se ligo ela, viu? Que eu mereço depois do negócio desse. Que aí você já vai precisar, vai para o quarto bimestre aí tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo aí em questão de nota, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode contar comigo, a nossa prova vai ser liberada amanhã. Veja, reveja esse vídeo várias vezes, antes de fazer a prova, durante a prova, que vai dar certo, tá bom? Abraço e deixa eu assistir meu jogo do Ceará. Viu, moçada?